Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. Meu nome é Jovarline e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre verminoses, tá? Até porque a gente está falando dessas doenças, a gente falou das viroses, a gente já falou das algumas doenças causadas por bactérias, né? E hoje a gente vai falar dessas verminoses, tá certo? Olha só, pessoal, o que é? As verminoses são doenças causadas por parasitas que se instalam geralmente no intestino, mas também podem aparecer no fígado, pulmões e cérebro, tá certo? Então, pessoal, as verminoses são doenças causadas por vermes, tá? São esses bichinhos aí achatados, né, longos, sem os membros. Inclusive, eles vão fazer parte de dois filos, né? Olha aqui, os nematóides e os plateumintos, tá? Só que é a maioria não, perdão, é a minoria deles que vai causar doenças. Inclusive, essas doenças elas acontecem muito em países subdesenvolvidos, onde o saneamento, né, é precário, onde tem uma carência. Aí, inclusive, essas verminoses ela vai atacar principalmente o sistema digestório. Vai causar diarreia, emagrecimento. Em alguns casos, pode causar anemia, tá? Tosse, seca. Inclusive, pessoal, pode até piorar e se transformar numa pneumonia. Então, diante desses fatos, faz a importância de fazer a higienização doméstica e pessoal, lavar bem as frutas, tá? Para que não tenha esses sintomas, tá certo? Então, olha só, pessoal, as características das verminoses. As verminoses estão relacionadas com o ciclo de vida dos parasitas, também chamado de ciclo evolutivo. É possível classificar dois tipos de ciclo de vida parasitária, pessoal. Temos dois aí, ó, conhecidos como ciclo monoxênico, quando o parasita possui um único hospedeiro, e temos o ciclo heterocênico, quando o parasita possui mais de hospedeiro. Pessoal, eu trago esses conceitos porque esses conceitos geralmente é o que costuma cair na prova. Então, para você ficar mais, né, ligados com eles. Temos os hospedeiros intermediários, são os primeiros a servirem de abrigo para o parasita. É nesse hospedeiro que vai acontecer reprodução assexuada, tá? Que ele consegue aí se reproduzir sozinho, tá? Temos os hospedeiros definitivos, que são colonizados pelo parasita em sua fase adulta. É ali que vai acontecer sua reprodução sexual. Só que nos hospedeiros intermediários, pessoal, também podem ser chamados de vetores, até porque ele carrega ali, ele está sendo intermediário. Só que ele pode ser vetor mecânico. Nessa parte, nesse vetor mecânico, pessoal, sua principal função é transportar o patógeno, tá? Apenas isso. Já no vetor biológico, ele além de transportar o patógeno, ele também participa nos processos do ciclo evolutivo do patógeno, né? Desse verme. Inclusive, essa é a diferença entre esses dois vetores, tá? Seguindo aqui, pessoal, a gente começa a falar das doenças, né? Isso é uma doença causada por um plateumintos, tá? O esquistossomose, ou também chamado de barriga d'água. Ele é uma doença causada pelo parasita Esquistossoma mansoni, que usa os caramujos para, né, caramujos como hospedeiros intermediários até chegar ao ser humano, o que é o seu hospedeiro definitivo, tá? Então, olha aqui, ó, esse caso. Tem um homem que é doente, ele acaba fazendo suas necessidades ali perto de um rio, de um córrego. O que que acontece? Essas suas fezes que está contaminada com esses ovos, ela começa a eclodir, a desenvolver. Só que desenvolver uma larva ciliada chamada de miracídio, tá? Que vai penetrar no hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Só que dentro aqui, pessoal, essa verme ela vai se desenvolver, vai ter sua reprodução assexuada, e aí que o caramujo vai eliminar para fora, através, né, formando aí larvas cercárias. É essas larvas aqui que vai penetrar na pele humana, tá? Vai aí
provocando aí até uma coceirinha. A partir desse momento que penetra, pessoal, a função da verme, a função não, né? A verme ela se encaminha até as veias do fígado. Lá ela vai ter sua reprodução sexuada, tá? Fazendo várias produções desses ovos, que vai acabar perfurando o intestino e caindo lá no sistema digestório. Que a partir do momento que cai no sistema digestório, ele consegue fazer a eliminação pelas fezes e assim começar o ciclo novamente, tá? Então é desse jeito que funciona, né, o ciclo do esquistossomose. E olha só, a doença ela pode ser dividida em duas fases. Temos aguda. Aguda é onde tem as fases, né, os sintomas aí de infecção intestinal. E temos uma fase crônica, pessoal. É onde vai aparecer a famosa barriga d'água. Os órgãos, o fígado e o baço, eles vão aumentar. Vai ter um acúmulo de líquido aí nessa região, fazendo com que tenha aí o inchaço, tá certo? A profilaxia, né, isto é, a maneira para evitar a esquistossomose envolve o quê? O combate ao hospedeiro intermediário da doença, que seria quem? O caramúgio. Evitar nadar em águas desconhecidas que podem conter o caramúgio. E o saneamento básico, tá, pessoal? De qualidade para o tratamento do esgoto. São meios aí de profilaxia. Já o tratamento envolve o uso de antiparasitários, chamados também de vermífugos, tá? Então, para combater os parasitas que já estão alojados no interior do paciente, tá? Essa aí é a doença. Temos temos a teníase ou a cisticicose. São conhecidos como tênia, pessoal. Seu hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário ele pode ser o bovino, tá? E o suíno. Só que cada um ele vai ter um parasita diferente, de espécie diferente. Temos a tênia saginata, que vai, né, ficar aí no boi, e a tênia solium, que vai ficar no porco, tá? Isso aqui é uma verme adulta que vive aí dentro do hospedeiro intermediário, pessoal. Olha só como é que acontece. Os ovos eliminados pelas fezes se depositam no meio ambiente. Acontece que o gado e o porco andando ali, eles se infectam ingerindo esses ovos, né, do ambiente. E esses ovos, pessoal, eles vão desenvolver no músculo dessa carne, tá? E a infecção do homem vai fazer pela ingestão de uma carne mal passada. Ele não faz o cozimento correto, come uma carne crua, uma carne que a gente não conhece a procedência e é contaminada e a pessoa acaba aí ingerindo essa verme, tá certo? E olha aqui, ó. Qual é a diferença entre a teníase ou cisticircose? Pessoal, aqui é a sua fase adulta. A cisticircose já é as larvas, são os ovos, né? As larvas aí da tênia, é sua forma jovem, tá? Então essa é a diferença entre esses dois, tá ok? Olha, a teníase pode ser assintomática ou apresentar sintomas relacionados com o sistema digestório. A cisticircose, por outro lado, ele é mais grave, tá, pessoal? Os ovos podem se alojar em outras regiões do corpo do hospedeiro, como no cérebro e na coluna, podendo causar convulsões e paralisia, tá, pessoal? Então, é muito importante saber o conhecimento dessa doença. E aqui, ó, pessoal, uma ressonância, né, de um cérebro humano com esses cistos, né, com essas larvazinhas da cisticircose, tá? E a profilaxia envolve o quê? Saneamento básico de qualidade, medidas individuais como higiene pessoal, o cozimento adequado da carne e a higienização adequada de frutas e verduras, tá? Coisa prática, simples, fácil de fazer, que vai evitar aí uma grande dor de cabeça, tá? A próxima doença é uma doença causada por nemateumitos ou nematóides, tá? É a ascaradíase. É uma doença causada pelo endoparasita nematóide Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, tá? Seu ciclo de vida é monossênico, tá? O ser humano é o hospedeiro definitivo. Como eu falei, pessoal, dentro do ser humano vai acontecer a reprodução sexuada. A gente tem os dois, né? Os dois sexos biológicos aqui, que vai, no caso, ser eliminados através das fezes, né? Os seus ovos aí. Aqui temos ovos não fertilizados, que não desenvolveu, e o fertilizado, né? Que foi aí se desenvolvendo, crescendo e criando aí o embrião. O
ser humano acaba fazendo a ingestão desses ovos fertilizados, mais uma vez, através de águas e alimentos contaminados, tá? Quando ele faz a ingestão, né, os ovos eles eclodem, né, eles abrem e entram na circulação e migram para os pulmões. Sim, pessoal, eles vão para os pulmões. E as larvas migram, né, através por tosse, espirro do pulmão para o orofaringe, sendo até mesmo engolidos, tá? Então não é nada legal aí essa situação, ok? E com isso, pessoal, a gente acaba, né, vendo aí como é que a questão do Enem te cobra essas doenças, né, as verminoses. Olha só que legal. A esquistossomose, a famosa barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Esquistosomo mansoni, é o esquistossomo. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo, do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Só que olha só, pessoal, uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. E uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Olha só, pessoal, a gente teve uma aula de vacina, a gente sabe a sua função, como ela é feita, né? Então, nessa questão, ela está fazendo a junção desses dois conteúdos. Como é que a vacina vai agir no caso dessa verminose? Olha só, alternativa A, ela vai impedir a penetração do parasita na pele? O que você acha? A vacina vai fazer isso? Eu acho que não, né, pessoal? Porque para impedir a penetração, eu tenho que ter uma barreira ali, né? Nada a ver com a vacina. Alternativa B, eliminar o caramujo para que não haja contágio? Aqui eu creio que tem que ter programas, né, para proliferação desse caramujo. Nada a ver com a vacina também, tá? Alternativa C, impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado? Mais uma vez aqui seria um método de barreira, tá certo? Alternativa D, eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo? Tu acha que a vacina vai fazer isso? Alternativa E, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas? Sim, né, pessoal? A alternativa é a vacina. Ela já te prepara, né? Ela já produz anticorpos dentro do seu corpo. Então, se o esquistossomo entrar no seu corpo, o teu corpo vai reconhecer e vai combater essa verme, tá? Então, a alternativa certa, a alternativa correta é a alternativa E, tá? Próxima questão. Essa é uma questão do Enem e olha só como é que ela te cobrou, pessoal. Dupla humilhação destas lombrigas. Humilhação de confessá-las a doutor Alexandre. Sério? Perante irmãos que se divertem com a tua fauna intestinal em perversas indagações, você vai ao circo a si mesmo? Vai levando as suas lombrigas? Elas também pagam a entrada se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gambarolas do palhaço vão querer sair para fora, hein? Como é que é, vermezinho idiota? Enquanto Zé Rival na escola, na queda de braço, em tudo se gabando, mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso, ele expeliu entre os, as, de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina, a solitária de 3 metros. Isso aqui, pessoal, é um texto do Carlos Drummond de Andrade. Ele aborda 2 parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a tênia solium, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come a carne de quê, pessoal? A gente falou sobre as tênias, principalmente 2 espécies de tênia. Aqui vai parasitar o porco e o que vai parasitar o boi. No caso dessa tênia solium, ela vai parasitar quem? Alternativa A, o peixe mal assado. Alternativa B, o frango mal assado. Alternativa C,
o porco mal assado, alternativa D, boi mal assado, ou alternativa E, o carneiro mal assado. E aí, a tênia sólio, ela vai infectar, ela vai ser o hospedeiro intermediário de quem? Do porco mal assado, né, pessoal? Alternativa correta, alternativa C, tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. As verminoses é um dos conteúdos que cai bastante no Enem, então pode cair na prova de vocês, tá certo? Bom, não esqueça de acessar as nossas aulas através das nossas plataformas para você ficar por dentro e rever essas aulas quantas vezes vocês quiserem, tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!